No Chá das 5 desta quinta-feira, dia 23 de dezembro, vamos reprisar o programa de 11 de novembro passado. Trata-se da entrevista com o professor e escritor Edivar Castelo Branco, sobre a vida e a obra do poeta Torquato Neto. A comunicação evolui em uma velocidade nunca vista antes, e com ela evoluímos também, aprendendo com o novo, mudando os nossos métodos, sem nunca perder de vista aquilo que nos move, a comunicação como um direito humano. Nós somos o Instituto Ubíqua. Ser ubíqua é comunicar em tudo, em todos os lugares, o tempo todo. É utilizar a conexão digital para promover a conexão humana. É preocupar-se o tempo todo em compartilhar soluções. É tempo de mudança. A comunicação mudou, o mundo está mudando e você também mudou. Vamos fortalecer os nossos laços, reforçar nossa relação e não vamos mais nos separar. Somos muitas caras, de todas as cores, todos os credos, todos os lugares. Somos risos, somos dores, somos vivos e amores. Somos Ubíqua. Boa tarde, Zósimo. Boa tarde, Vanise Lemos. Seja bem-vinda para mais um Chá das 5 pela TV Destante. E vamos saudar também aos nossos companheiros Josimar Santana e André Vitor, que a gente deveria ter saudado, né, no programa anterior, quando festejamos um ano desse programa. E fizemos como muita gente faz, né? Elogiamos o dono da casa, a dona da casa e tal, mas quem preparou a refeição, o café, não falamos. E no caso, o Josimar, que é o técnico, que não aparece, mas é quem articula, né, toda a produção desse programa. Então, boa tarde também ao Josimar, o homem da maçã. Muito importante, inclusive. E é sempre um prazer reencontrá-lo para mais um Chá de Cultura. Antes de chamarmos o nosso entrevistado de hoje, nós vamos aos informes da PL com as novidades da semana. O advogado, professor e acadêmico Nelson Nery Costa lançou ontem à noite um novo livro. Trata-se da obra Direito Constitucional Brasileiro, publicada pela GZ Editora. O lançamento foi bastante prestigiado e contou com o apoio da Piauí Agora Edições. A Academia Piauiense de Letras realiza no próximo sábado, dia 13, a partir das 10 horas, sessão especial dedicada à Faculdade de Administração de Parnaíba. O orador oficial da sessão será o poeta e acadêmico Elmar Carvalho. Com o evento de sábado, o APL encerra o programa de celebrações dos 50 anos da Universidade Federal do Piauí. A UFP foi fundada pela aglutinação de 5 faculdades: Direito, Filosofia, Odontologia, Saúde e Administração. Todas elas vêm sendo homenageadas pela PL desde março passado. A Academia Piauiense de Letras recebe até o final deste mês inscrições para a eleição de sua diretoria. A eleição será realizada no dia 18 de dezembro, para um mandato de 2 anos. Boa tarde. Estamos iniciando mais um Chá das 5, o programa da Academia Piauiense de Letras na TV Destante. Essa semana, dia 9, foi lembrada a passagem do aniversário de nascimento e também da morte do poeta Torquato Neto, ocorrida em 10 de novembro de 1972. No chá de hoje, nós vamos conversar com o professor e historiador Edivar Castelo Branco, estudioso da obra do poeta. Em 2005, ele lançou o livro Todos os Dias de Pautéria, sobre Torquato Neto. E de lá para cá, não parou de estudar o poeta. Boa tarde, professor Edivar, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo hoje aqui no programa da APL.
Boa tarde, é um grande prazer estar aqui com vocês, reencontrar o meu querido amigo Zósimo Tavares, reencontrar você, Vanisa, e os amigos todos, né, que estão aí do outro lado assistindo a live. Bom, vamos começar pedindo que o senhor nos conte como e quando passou a se interessar por Torquato Neto e por quê. Opa, que bom, boa pergunta. Olha, é uma coisa muito curiosa, eu tenho uma relação muito curiosa com, digamos assim, com as letras de modo geral, né? Eu sou um garoto aqui do interior do Piauí, de Pio Nono, né? Então, em tese, eu seria alguém na fila para ser iletrado, porque eu nasci na zona rural de Pio Nono, pais muito pobres e tal, a família toda muito pobre. E eu sempre gostei muito de, primeiro, estudando, lendo cordel. Depois vim para Teresina estudar, e certa vez, estudava no liceu, e um amigo me falou o nome Torquato Neto, né? Eu até tenho idade suficiente para ter conhecido ele há mais tempo, mas eu o conheci quando fazia o primeiro ano do segundo grau. Me lembro claramente disso. Um amigo ali no liceu me falou alguma coisa sobre Torquato Neto e eu fiquei... Ele me falou um poema, alguma coisa assim. E eu fiquei muito impressionado com aquilo. Depois desse dia, eu passei a procurar, descobrir coisas, e eram muito esparsas as coisas. Hoje já é muito mais fácil você encontrar-se com Torquato Neto. Na época era muito difícil. Estou falando aí do início da década de 80, né? E aí eu me lembro que quando eu passei no vestibular, eu tinha um amigo, filho, incrivelmente, filho do Chico Miguel de Moura. E o Chico Miguel de Moura, como todos sabem, é um literato piauiense bastante conhecido, né, da região de Picos. E eu, conversando com esse amigo numa aula de educação física, ele me disse: rapaz, lá em casa tem muita coisa sobre Torquato Neto, de Torquato Neto, etc. e tal. E como nós éramos amigos, a casa dele era ali do lado do liceu, numa daquelas ruas paralelas, não me lembro se é a primeira ou a segunda rua, paralela ao liceu. Então eu passei a frequentar a casa do Chico Miguel de Moura e ali tive contato explicitamente com a obra de Torquato Neto. Ali eu vi pela primeira vez Os Últimos Dias de Paupéria, e ali eu li uma entrevista muito interessante feita com o Torquato em 72, mas publicada apenas em 83. É incrível, na revista Cirandinha, uma entrevista do Torquato, publicada 10 anos depois de feita, né? Uma entrevista feita pelo Marcos Igreja. Então, essa coisa toda me deixou muito antenado com o Torquato. Eu, então, ingressei na carreira acadêmica, né? Fiz o curso de História, em seguida fiz uma especialização e fui fazer o mestrado. A minha musa, minha mestra, minha orientadora a vida inteira foi a Terezinha Queiroz. E eu disse para ela assim: TT, eu queria fazer o mestrado. Nessa época não havia mestrado em absolutamente nada no Piauí, né? Aí apareceu o mestrado em educação. Aí a Terezinha disse: olha, se você quiser fazer estudando alguma coisa de educação, você faz, senão você vai estudar mesmo Torquato. Eu falei: não, vou fazer, visto que eu não tenho condição de sair. Fiz o mestrado em educação, mas em seguida, alguns anos depois, apareceu a oportunidade do doutorado, eu procurei ela de novo, ela disse: agora é a vez de você tomar esta paixão como um estudo acadêmico, né? E aí eu fiz um projeto, ela me apresentou, naquela época tudo era mais, não era como hoje, que a gente faz uma live, abre um Meet, manda um WhatsApp, não era assim, né? Ela mandou um e-mail, algo do tipo, para o Durval Muniz de Albuquerque Júnior, outro grande mestre que eu tive na vida, tive e tenho. E aí eu fui a Campina Grande, ali conversei com o Durval e foi paixão à primeira vista. E eu comecei, então, a fazer esta tese, cuja capa aparece aí. Capa, aliás, que é devida a um jornalista, a um historiador, Manuel Ricardo Arraes Filho, meu querido amigo Ricardo Arraes, lá do Departamento de História. Ele é o autor deste quadro. Este quadro era inominado, não tinha nome, e eu o nominei de Tropicália. E aí, anos depois, quando concluí a tese e fui lançar o livro,
eu me lembrei que na sala dele havia este quadro. Então, eu fui à sala dele e disse, Ricardo, eu gostaria de ter o seu quadro na capa do meu livro. E assim foi feito. Fizemos uma fotografia e aí está a capa de Todos os Dias de Paupéria. Então, em linhas gerais, o Torquato Neto foi aquela coisa que apareceu, aquele fantasma, né? Aquela fantasmagoria positiva que apareceu em minha vida muito abruptamente, muito surpreendentemente, quando eu era menino, e que até hoje é aquilo com que eu constituo o meu labor acadêmico. Professor, eu estive fazendo uma busca no site da Estante Virtual e o seu livro lá, Todos os Dias de Paupéria, ele já está mais caro do que Os Últimos Dias de Paupéria, do Torquato Neto, que é um livro raro também, um livro fora de circulação. A gente só consegue adquirir assim nestes sebos. Eu vou passar para a Vanise fazer aí uma intervenção, em seguida eu lhe faço uma pergunta sobre Torquato Neto. Ok. Bom, eu queria tirar aqui um momentinho para a gente ler alguns comentários e dar uma boa tarde para quem nos acompanha sempre, né? Boa tarde, Alexandre Lima, o Osildo Batista de Barros, poeta. Boa tarde, presidente Zósimo Tavares, jornalista Vandes Lemos e professor Edivar Castelo Branco. O Elmar Carvalho, bom dia, professor Edivar, vem prestando um inestimável serviço à cultura e à literatura do Piauí. Boa tarde para o Silvio Nobre, Marilene Moura, a Daiane, olha, jornalista e a escritora Daiane Rufino. Boa tarde, é excelente a temática do programa de hoje sobre Torquato Neto. Osildo Batista. Boa tarde, Francisco de Assis Souza, presidente eleito da Academia de Letras da região de Picos Alerpe. Boa tarde, Marilene. E é isso. Depois a gente lê mais. Faça aí sua pergunta, Zósimo. Muito bem. Então, um abraço aos que estão nos acompanhando aqui em Teresina e em todos os lugares. Veja aí que o nosso entrevistado é uma figura intermunicipal, estadual e talvez... Zósimo, o Edivar foi meu professor no tempo do ensino médio e eu considero, não é porque ele esteja aqui, mas foi o melhor professor que eu tive na vida de história. Com certeza. E eu acredito que deva ter um fã-clube aí também participando. Sem dúvida, ele anda meio sumido, mas ele é um professor pop. O pessoal da universidade gosta muito dele. É um palestrante também, é uma pessoa que tem o dom da palavra, além de muito conhecimento sobre o que ele pesquisa. Professor, eu volto aqui ao seu livro. Qual é o foco que foi dado a Todos os Dias de Paupéria? Muito bem. Todos os Dias de Paupéria é digamos assim, eu me aproprio do sujeito Torquato Neto como um signo histórico. Então, eu costumo dizer que eu não sou especialista em Torquato Neto, eu sou um aproveitador de Torquato Neto, né? Quer dizer, eu sou alguém que se apropriou da singular existência do Torquato Neto para, a partir dessa singular existência, derivar as condições de existir no interior das quais ele efetivamente existiu. Torquato é um sujeito absolutamente atípico, né? Então, basicamente, eu utilizo o Torquato Neto para mostrar, para argumentar, para defender que aquilo que nós conhecemos como movimento tropicalista, ele só existe efetivamente como movimento no âmbito da linguagem. Aliás, porque todas as coisas no mundo da história só existem no âmbito da linguagem. As coisas só significam quando são significadas, isto é, as coisas só significam quando são ditas. Então, você pega, por exemplo, a Tropicália tem 4 marcos inaugurais, né? Um filme, Terra em Transe, uma obra de arte ambiental, que é o penetrável Tropicália, do Hélio Oiticica, 2 músicas, do Caetano Veloso de Gilberto Gil, Alegria, Alegria e Domingo no Parque, e uma peça de teatro, né? O Rei da Vela, do Zé Celso Martinez, escrito pelo o modernista lá, o Oswald de Andrade, né? Mas o fato é que todas essas 4 dimensões, elas não, digamos assim, elas não se relacionaram, elas não tinham conhecimento entre si, né? Então, a costura
que significou a Tropicália veio justamente desses discursos através dos quais nós significamos o nosso passado. Então, em tese, é isto de que fala Todos os Dias de Paupéria. Agora, costurando essa tese, eu tenho a vida espetacular, absolutamente singular, não é? Do Torquato Neto, que é, na minha opinião, um dos brasileiros mais importantes da história do Brasil, em que pese ter vivido apenas 28 anos, portanto, morreu criança, morreu muito jovem, né? E ele, as coisas que o Torquato fez, quer dizer, você pega eu tenho conversado muito com a professora Daiane, né, que é doutoranda lá no programa de História. Você pega um Torquato em 1964, um Torquato armorialista. Mas soa estranho dizer um Torquato armorialista, porque nós não tínhamos ainda o movimento armorialista. O movimento armorial só viria a ocorrer 6 anos depois. Lá em Pernambuco, através do Ariano Suassuna. Através do Ariano Suassuna. Então, veja, mas quando você chega em 64, ele é armorialista, mas em 68, 67, na verdade, só que ele não aparece nos festivais de 67, ele aparece no Panis et Circenses em 68. Mas quando chega em 67, ele não é mais armorialista, ele já é tropicalista, e isso é absolutamente curioso, porque o armorialismo é o outro do tropicalismo, absolutamente outro, totalmente antagônico, né? Então, isso é muito curioso, e isso mostra, digamos assim, a voracidade de vida do Torquato Neto. Eu penso sempre, tenho dito às pessoas que estão perto de mim, é como se o Torquato, por exemplo, eu hoje não vivi ainda a metade do que o Torquato viveu com 28 anos, é uma coisa absolutamente impressionante, né? Quer dizer, ele vivia a cada 3 anos como se fossem 3 décadas, é uma coisa absolutamente impressionante. Então, fundamentalmente, Zosma, respondendo a sua pergunta, a minha tese consiste justamente em apropriar-se de um sujeito que, do meu ponto de vista, é singular, Torquato Neto, e, a partir deste sujeito, descrever as condições de existir no interior das quais ele efetivamente existiu. Aliás, lembrando, viu, Zosma, eu nunca esqueci disso, a alegria que eu tive em 2005, quem fez a apresentação de Todos os Dias de Paupéria no âmbito da Academia Piauiense de Letras foi o Zósimo Tavares. E eu me lembro bem que depois nós saímos para tomar uma cervejinha, etc., e você me disse assim, rapaz, veja que coisa curiosa. Quando você falava, apareceu uma mariposa no interior do ambiente lá e dava a impressão de que aquela mariposa estava ali espreitando, é como se fora algo sobrenatural que estava ali constituindo aquele momento. Então, assim, realmente eu, às vezes, chego, né? Eu sou cristão, eu chego a acreditar que há certas coisas que fogem, digamos assim, a essa esfera do possível, né? Aliás, eu tenho um doutorando, que está concorrendo agora ao doutorado, que escreve sobre a história do impossível, né? E, possivelmente, essa é uma história do impossível. Bom, muitas coisas desse tipo cercam, né, Torquato Neto, coisas assim, nessa área espiritual, etc. Mas, no plano concreto, ele era um jovem muito avançado e muito precoce. Com 18 anos, ele escreveu um artigo que você depois recuperou e até me passou uma cópia, há muitos anos, há uns 15 ou mais. Ele escreveu no jornal Dia um artigo denso, fazendo uma crítica ao cânone literário brasileiro e propondo, inclusive, uma revisão. Ora, para você, com 18 anos, fazer uma crítica e propor uma revisão do cânone literário, precisava ter lido, coisa que eu, já nessa idade, ainda não fiz. E ele, com 18, já tinha feito. Veja, isso é muito espantoso. Eu tenho também conversado muito com a professora Daiane sobre isso, né? Você veja que o Torquato, em 1964, fevereiro de 1964, ele escreveu Arte e Cultura Popular, e ali ele junta, do meu ponto de vista, 3 veios significativos da história do Brasil, que são muito impressionantes. Ele junta ali a sociologia paulista, né? O grupo do Florestan Fernandes inteiro, ele junta o regionalismo freiriano, do Gilberto Freire, o regionalismo sociológico, e ele junta o romance regionalista. Quer dizer, ele passou em revista todo o romance regionalista, ele passou em revista toda a sociologia freiriana regionalista, ele passou em revista toda a sociologia
modernista paulista, e ele passou em revista o próprio movimento modernista. Então, isso é absolutamente assombroso para um garoto de 18 anos. É uma coisa assombrosa, impressionante, que eu acho, inclusive, disse recentemente ao George, né, que isso tem sido pouco aproveitado, porque eu tenho feito bancas de mestrado e doutorado pelo Brasil inteiro, e eu vejo as pessoas se apropriando de arte e cultura popular sem que a arte e cultura popular jamais tenha sido publicada. Então, eu acho que é urgente que a gente faça uma fortuna crítica do arte e cultura popular, que publique, para que a gente possa pensar. É claro que ali é um garoto, né, escrevendo sobre o ser da cultura brasileira, mas é muitíssimo significativo que aquele garoto, naquele tempo, tivesse já, não por um lado, essa paixão para dar conta do que é o Brasil e, ao mesmo tempo, essa assombrosa erudição que ele demonstra, né? Professor Edivar, um dia desse eu fui ouvir a declaração do Caetano Veloso sobre a música cajuína, e eu realmente fiquei emocionada. Eu adoro, eu acho a música lindíssima, belíssima. E quando eu ouvi a história por trás o que tem ali por trás, o próprio pai do Torquato consolando, né, o Caetano, e depois ele escreveu a música, foi uma coisa marcante. Eu acredito que tenha emocionado o Brasil inteiro, essa declaração, né, do Caetano Veloso. Essa é uma coisa, outra particularidade impressionante. Eu vou contar aqui uma história do doutor Eli Nunes, Zosmo, Vanise e amigos todos que aí estão, que parece absolutamente inacreditável. Certa vez eu estava indo para Campina Grande e estava indo pela estrada e parei em Picos para almoçar. E no restaurante onde eu parei, havia na mesa, assim, ao longe, um senhor que eu julguei na hora ser o doutor Eli. E eu, então, tomei a decisão, naquele momento, de ir até o doutor Eli. De ir até esta mesa e abordar aquele senhor que ali estava sozinho, almoçando, etc. e tal. E perguntar se ele era o doutor Eli e dizer que eu era alguém que estudava a obra do Torquato Neto, etc. e tal. E aí eu me aproximei da mesa, não sei com que... Hoje eu fico me perguntando o que me deu aquela coragem de abordar alguém tão mal educadamente, eu não conhecia o cara. E, incrivelmente, quando eu me aproximei da mesa, ele abriu um sorriso e já puxou uma cadeira para que eu me assentasse. Foi uma coisa absolutamente impressionante, surreal, absolutamente longe do que seria natural. E ele me recebeu como se eu fora alguém que realmente precisava daquele ali, de estar ali. E ele começou a falar do Torquato sem que eu perguntasse. E eu não me lembro mais se eu disse a ele que eu estudava o Torquato, ele já sabia que eu estudava o Torquato. Uma coisa absolutamente impressionante, aquilo tudo aconteceu. Então, quando eu vi aquilo acontecendo comigo, eu me lembrei dessa história que eu já conhecia há muitos anos. Aliás, o Zosmo conhece bem a história de quando Caetano veio a Teresina, que eu o encontrei também no Metropolitan, quando o Zosmo morava no Metropolitan, intermediou para que eu conhecesse Caetano naquele Foi um encontro muito, muito interessante, que não é o caso de contar aqui, mas, de qualquer maneira, o Caetano... Veja, isso é uma coisa curiosa. O doutor Eli, ele é fundador da Federação Espírita do Piauí, que fica ali, eu acho que Olavo Bilac com a Rua do Karnak ali, Olavo Bilac com 24 de janeiro, salvo engano, né? E o Caetano chegou, ninguém menos do que Caetano. Caetano veio fazer um show em Teresina, na década de 80, e chegou à casa do doutor Eli, que era ali... eu sou péssimo em nomes de rua, né? Mas ali, Zona Sul, né? Quando atravessa a Frei Serafim, a Zona Sul. Tinha o Elefantinho ali, aquela rua descendo, segunda rua à direita, era mais ou menos a quarta casa, né? E ele falou com o doutor Eli, aquele tipo do piauiense, a gentileza bondosa e honesta do piauiense, assim, rapaz, é o seguinte, você é Caetano, eu vou bem aqui na Federação Espírita, volto já, você pode ficar aí, que eu já volto para conversar com você. Ele foi lá na Federação, o Caetano ficou na casa dele,
entrou no quarto do Torquato, conheceu aquele espaço, né, emotivo no interior do qual se constituiu a subjetividade do Torquato Neto. E quando o doutor Eli voltou, quando o seu Eli voltou, né, ele começou a conversar ali com Eli e teve provavelmente, viu, Zósimo, a mesma sensação que eu tive lá em Picos, no restaurante, quando encontrei o seu Eli. O cara é absolutamente paralisante, o carisma dele, né? E aí Caetano escreveu a canção que eu concordo plenamente com você, Vanessa, é uma canção, porra, existirmos, a que será que se destina, né? Acho que essa é a grande pergunta que continua sendo a ordem do dia. Existirmos, meu Deus, a que será que se destina, né? A que será que se destina essa nossa existência? E nós já estamos partindo para o fim do programa, não parece, mas estamos. E aí eu queria que você desse aí o que está no tema do programa de hoje, é essa sobrevivência de Torquato Neto, essa sobrevivência do artista. Isso é muito impressionante, sabe, Zosmo? Eu sou bolsista de produtividade do CNPq desde 2005. E sou bolsista de produtividade estudando a obra do Torquato Neto, né? Junto comigo, tem pelo menos 20 produtivistas, além de mim, estudando a obra do Torquato Neto, né? Então, essa sobrevida é muito impressionante, porque a apropriação que é feita do Torquato Neto, e aí eu acho que isso bota na nossa agenda a necessidade de apropriar-se mesmo deste nome, não é? Que é piauiense, que é parte da identidade piauiense, que constitui essa nossa identidade, que é a nossa cesura com a realidade, né? Acho que eu já dei palestra sobre Torquato Neto em diferentes cidades, no Brasil e fora do Brasil. Eu me lembro que uma vez eu cheguei em Évora, né? Estamos há poucos minutos, cheguei em Évora e as pessoas conheciam mais Torquato Neto do que em Teresina. Então, isso é absurdo. Em Caruaru, 500 pessoas no auditório conheciam mais a Torquato Neto do que em Teresina. Então, eu acho que nós precisamos, efetivamente, não fazer a louvação, né? Como diria o Torquato, né? Mas, efetivamente, conhecer, sentar com o seu Eli à mesa, sentar com o Torquato à mesa, a ele aí no Galeão, né? Sentar com ele à mesa para compreender este piauiense, este brasileiro, este sujeito tão singular, que foi o primeiro brasileiro a colocar na pauta das discussões sociológicas no Brasil a questão da identidade nacional. Acho que essa é a atualidade de Torquato Neto. E tem saído do mundo da literatura também, não é, professor? Ele tem saído da literatura para outros campos artísticos. Sem dúvida nenhuma. Esses livros todos que vocês projetaram, se a gente for fazer uma média, no máximo 50% seria no campo da literatura. O resto é fora, é sociologia, é história, né? Então, assim, e veja bem, não apenas no Brasil, eu morei em Lisboa, posso dizer para você, há um grupo forte na Universidade de Lisboa, no Instituto de Ciências Sociais, estudando especificamente a obra do Torquato Neto e poesia experimental. É uma coisa absolutamente impressionante. Zósimo, eu posso ler aqui um pouquinho dos comentários? Outras pessoas fizeram aqui. O Silvio Nobre, Torquato Neto é uma preciosidade. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Francisco de Assis Souza. O Hernani Getirana. Boa tarde. Realmente, contra tudo e todos, Torquato é pop. Sim, o Hernani Getirana. Ildemar. Boa tarde. Silvio Nobre. O Silvio Nobre comentou: tem seres que são tão intensos em sua produção e tão profundos que é como se soubessem que o tempo dele será curto. A Júlia: importantíssimo ler, ouvir, sentir Torquato, de densidade poética humana e política profundamente marcada e marcante de um tempo histórico de efervescências e lá seus assombros, que ainda hoje. Muito bom. E é isso. Tem mais alguma pergunta, Zósimo? Considerações finais, não é, professor? Então, vamos às considerações finais. Zósimo, Vanise, amigos todos que aí estão,
Que alegria que eu poder estar aqui, Zósimo. Você não sabe a alegria que me deu. Você estava me devendo isto, porque há muito tempo que você me abandonou. Encontrei com o Dilson um dia desses e fiz essa queixa a ele, né? Mas, rapaz, o Zósimo me abandonou por que razão? Me diga aí a razão pela qual ele me abandonou, né? Então, quando eu recebi o seu telefonema e o convite para estar neste encontro aqui, eu exultei de alegria, acho que uma coisa muito importante. E aí eu me lembrei algo que eu tenho dito a todas as pessoas, muitos dos que aí estão se lembrarão. Eu lembrei da frase do Caetano Veloso: é incrível a força que as coisas parecem ter quando precisam acontecer. Este acontecimento aqui era uma necessidade. Muito obrigado, professor. E uma condição, Vanice, que ele deu para a entrevista, naturalmente que ele estava magoado com esse tempo de silêncio entre nós, mas ele deu uma condição: olha, no ano que vem, 50 anos da morte do poeta Torquato Neto. O poeta vive, bote isso na programação da Academia para 2022. Vou me lembrar, viu? Vou me lembrar. E por aqui, vamos encerrando o Chá das 5 dessa quinta-feira, 11 de novembro. Agradecemos ao professor Edivar Castelo Branco pela presença e o nosso agradecimento especial a você que nos acompanhou até aqui. E o convite para que continuemos juntos. Esse programa fica gravado nas plataformas da TV Nestante para ser revisto e compartilhado. Muito obrigada, um poético fim de tarde e até quinta. Tchau. Por aqui, nós vamos encerrando a apresentação do Chá das 5 desta quinta-feira, dia 23 de dezembro, na qual reprisamos o programa de 11 de novembro. Nosso agradecimento especial a você que nos acompanhou até aqui e o convite para o nosso próximo encontro. Este programa fica gravado nas plataformas da TV Nestante para ser revisto e compartilhado. Nossos votos de um Feliz Natal e até quinta-feira.